Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos dar continuidade hoje e vamos ler Amós. Se você ainda não é inscrito, por favor, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal para estar acompanhando toda a nossa leitura bíblica. E se você tá pegando aí o livro de Amós e não leu o restante, não conhece o restante das histórias, ouça os outros vídeos, porque é muito importante que você conheça a Bíblia toda. E o nosso objetivo aqui é esse, que te incentive você mesmo a ler. Ok? Porque assim, ó, eu tô lendo, você pode estar no carro, pode estar em qualquer lugar, pode estar ouvindo, pode estar trabalhando, pode estar ouvindo, mas é importante que você pegue e leia depois o livro, você mesmo, pegue, eu ouvi Amós, agora eu vou ler para ver como é o meu entendimento, porque Deus fala com cada um de uma maneira diferente. De repente, os pontos que eu ressalto aqui nesse livro, você já vai ler sabendo, e a hora que você for ler, você vai ver outros pontos, outras coisas, vai entender de outra maneira, vai ter outro entendimento, um entendimento maior, ok? Então, vamos lá. Amós era também, assim, qual que é, assim, como eu vou dizer, o que mais me surpreende em Amós? Amós deixa claro no livro, nós vamos ver aqui, que ele não tinha descendência de profetas, que ele nunca tinha sido profeta, que ele não tinha nenhum profeta na família, que ele era um agricultor, que ele cultivava, que ele tinha bois, então ele era uma pessoa simples. Porém, ele era uma pessoa que estudava a palavra, porque ele cita várias passagens bíblicas acontecidas antes de Sodoma e Gomorra e tal. Então, isso mostra o quê? Que ele era simples, porém ele não era ignorante em relação à palavra de Deus. E isso, ele tinha sabedoria para falar. E isso prova que Deus não estava usando só pessoas que eram profetas, que tinham como um ofício ser profeta. Não, ele estava usando uma pessoa comum do povo ali e estava usando sabiamente para falar com o povo, de uma maneira sábia para falar com o povo. Então, o que quer dizer? Que Deus pode usar qualquer um de nós pode ser usado para falar as coisas de Deus, desde que você também se empenhe a isso. E é isso que acontece em Amós. Amós é usado grandemente por Deus aqui como profeta, sem ser necessariamente um profeta exclusivo ali, nasceu para ser profeta, não. Certo? Então vamos lá, vamos aprender mais com Amós, vamos ver o que ele traz pra gente. Então vamos lá, começando, capítulo 1 de Amós. Palavras que Amós, criador de ovelha, em Teoca, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era um rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Então aqui diz já na primeira frase que ele era um criador de ovelhas, ou seja, que ele era uma pessoa simples, né, que lidava com os bichos, assim como foi Davi, que também cuidava de ovelhas e se tornou um grande rei. Então Deus vai escolher, seja que lá quem for. Entendeu? Você não tem que ter uma estrela na testa para ser escolhido por Deus, nem ser especial em nada para ser escolhido por Deus. Isso é entre você e Deus. Então, não se sinta intimidado em relação a nada. Nessa época que ele profetiza, qual que é o grande, assim, na época, gente, como vocês sabem, não existia o WhatsApp, né, pra ficar, olha, Joel tá profetizando sobre tal coisa lá, olha, não sei o que ela tá profetizando. Não tinha isso. Então, Deus usava diversos profetas em diversas regiões, porque não tinha como passar mensagem. A internet ainda não existia. Então, eram vários profetas profetizando a mesma coisa em diversas regiões. Então, é aí que tá a veracidade da Bíblia. Porque Deus estava inspirando Amós em um lugar, inspirando Joel em outro. Então, é aí que tá, quando a gente fala que os livros são canônicos, quando a gente junta tudo e vê que eles estavam falando a mesma coisa, só que em regiões diferentes, em lugares diferentes, entendeu? Então, é aí que está, não tinha como, não eram conectados, eles não eram conectados, um não tinha o WhatsApp todo, falava, vou profetizar aqui tal coisa, e aí, você também vai profetizar isso? Não existia. E é aí que está a grande veracidade da Bíblia, ok? Então vamos lá, nessa época que não era uma época de grandes guerras, então estava uma época tranquila, porém o povo estava, largando o pau no pecado, na prostituição, estava assim, a lá vão ter. E aí nós vamos ver aqui as grandes consequências disso tudo. Vamos lá? Julgamento dos povos vizinhos de Israel.
Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro e pontudos. Porei fogo na casa de Azael e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém e aquele que segura o cedro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e ainda por mais 4 não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Azadoc e aquele que segura o cedro de Ascalon. Erguirei a minha mão contra Ercrom até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor o soberano. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom. Desprezando irmãos, porei fogo nos muros de Tiro e as chamas consumirão suas fortalezas. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Edom e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente, perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã e as chamas consumirão as fortalezas de Borza. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Adom e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá e as chamas consumirão suas fortalezas, em meio aos gritos de guerra no dia do combate. Em meio a ventos violentos, no dia de tempestade, o rei irá para o exílio e ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e ainda por mais 4 não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinza os ossos do rei Edom. Porei fogo em Moabe e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe permanecerá em grande tumulto em meio aos gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque rejeitou o rei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque o deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. O julgamento de Israel. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4 não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como os carvalhos. Eu destruí os seus frutos em cima de suas raízes e embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem narizeus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor, pois vocês fizeram os narizeus beber vinho e ordenaram os profetas que não profetizassem. Assim então eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carrega de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição. O que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará sua própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Capítulo 3. Testemunhas convocadas para acusar Israel. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas e se não estiverem de acordo. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca se nada caçoou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme?
Ocorre alguma desgraça na cidade, seu senhor, Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, reúna-se nos montes de Samaria, para verem o grande tumulto que há ali, e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles se acumulam em seus palácios, o que roubaram e saquearam. Portanto, diz o Senhor, o soberano, um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor. Assim como o pastor livra a ovelha alcançando a boca do leão, a 2 ossos de perna ou um pedaço de orelha. Assim serão arrancados dos israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isso e testemunhem contra a desobediência de Jacó, declara o Senhor soberano, a Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Capítulo 4. Israel manteve-se rebelde. Que novidade, né, gente? Ouçam essa palavra vocês, vacas de Bazá que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, ó soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atiradas na direção de Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gigal e pequem ainda mais. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã e seus dízimos no 3º dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-se nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor o soberano. Foi eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva numa cidade, mas não na outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve, secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra, em busca de água sem matar a sede, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei seus jardins e suas vinhas, castiguei-as com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não voltaram-se para mim, declara o Senhor. Gente, você viu como que Deus foi irônico com Israel aqui? Eu acho até, às vezes, de onde surgiu a ironia? Tem ironia até na Bíblia, olha só. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o soberano Senhor. Vão a Betel, ponham-se a pecar, vão a Gileal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios a cada manhã, os seus dízimos no 3º dia. Tá aí, gente, aqui já começou, aqui Deus tá ensinando, aqui Deus tá mostrando, ele está sendo irônico com eles, né? Porque ele deixa bem claro o que o povo gostava de fazer, né? Tipo assim, vai lá, faz isso mesmo. Vocês vão ver só o que aguarda vocês. Então, a gente vê que muitas vezes nós somos irônicos com muitas coisas, com muitas questões, e depois a consequência vem, né? Aqui Deus tá sendo irônico com eles. Vai lá, faça isso mesmo, que vocês vão ver só o que espera vocês. Não é bom e agradável, né? Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades, como destruí
Sodoma e Gomorra ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda eu castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento, revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Aqui que falam, ó, de Sodoma e Gomorra, mostra que ele tinha entendimento bíblico, né? Que não era... Ele, apesar de ser um criador de ovelhas, ele conhecia a palavra de Deus e ele estudava a palavra de Deus, né? Capítulo 5, o lamento pelo castigo do povo. Ouça esta palavra, nação de Israel. Este lamento acerca de vocês caída para nunca mais se levantar. Esta está a Virgem Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gigal. Não façam peregrinação a Berseba, pois Gigal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele interromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e Orion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e a espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que façam justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraça, busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, trará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Venham o Senhor, o Deus dos exércitos, tenham misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, soberano: haverá lamentações em todas as praças, os gritos de angústias em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar, e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Antes de começar aqui o dia do Senhor, gente, uma coisa que me chamou a atenção aqui é que Deus sempre avisa do que vai acontecer, né? Deus nunca vai chegar de surpresa. Ele sempre avisa, sempre tá dizendo, a Bíblia toda tá dizendo as coisas que podem acontecer, as coisas que podem cair sobre as pessoas, os castigos que poderiam acontecer. Ele manda os profetas, ele manda sempre os profetas na frente. Então, aqui nesse versículo aqui, ó: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. É importante a gente dizer que a gente é avisado o tempo todo que vai ter o dia do Senhor, que nós vamos passar por coisas, por determinadas coisas, o tempo todo. A Bíblia nos avisa sobre isso. Não podemos dizer que fomos pegos de surpresa, né? Nós não podemos dizer em momento nenhum que nós fomos pegos de surpresa em determinadas... Ai, eu não sabia. Sabia que Jesus ia voltar, não sabia todas as consequências, ai, não sabia. Não vai ter como nós usarmos essa afirmação do eu não sabia, eu não lembrava, eu não estava a par.
Então, é importante que nós estamos tendo, olha o tempo que Deus está dando para a gente realmente tomar consciência das coisas de Deus, para a gente realmente aprender as coisas de Deus, para a gente realmente mudar o comportamento. Porque Deus, durante toda a Bíblia, ele avisa, ele manda os profetas avisam do que o que vai acontecer, mas ninguém se mexe, né? Mas aqui, ó, Amós deixa certo, ó, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, aos profetas. Então, nós não vamos poder dizer no final, né, que nós não sabíamos de tudo que iria acontecer, que tá tudo sendo falado e refalado centenas de vezes para nós aqui, né? Então, vamos ler agora o que Amós fala em relação ao dia do Senhor. Tá quase acabando já o livro, vamos lá. O dia do Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas? Não de luz. Quer dizer, tá escrito aqui, entendeu? Tá perguntando o que vocês pensam. Já tá sendo avisado, entendeu? E vocês vão ficar para ver esses dias de trevas? Porque nós sabemos que Jesus vai vir para buscar a igreja. Nós sabemos que nós não precisamos passar pelos dias de trevas se nós não quisermos. Você só vai passar pelos dias de trevas se você quiser. Entendeu? Então, assim, tá sendo falado no Novo, no Velho Testamento sobre o dia do Senhor. Não vai ser assim, quem chegar e falar, não sabia, nossa, quanto sofrimento, acho que Deus vai, tipo, fulminar mais rápido ainda. Quem fala para, ai Deus, eu não sabia, acho que Deus fulmina mais rápido. E com razão, né? Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Ou seja, não tem pra onde correr. Entendeu? Não vai ter pra onde correr. Hoje você pode correr e se esconder de várias coisas, mas nesse caso não vai ter pra onde correr. Como alguém que encontrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e oferta de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Aqui, gente, se nós trouxermos pro dia atual, é mesmo que você, tipo, se faça de bobo, não vai adiantar. Porque Deus Deus já está avisando antes. Deus já está deixando claro antes o que vai acontecer. Afastem de mim o som de suas canções e sua música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram seu rei Sicut e Kium, imagem dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Por isso, eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos e de seu nome. Capítulo 6, a destruição de Israel. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações aos quais o povo de Israel recorre. Aqui tá dizendo vivem tranquilos porque tava numa época de paz, tá? Como eu tinha dito no começo do vídeo, não estavam com grandes guerras, com grandes conflitos. Vão e Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Ramate, e em seguida desçam até Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que de vocês? Vocês já acham que estão afastando o dia mau? Na verdade, estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedetilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estarão entre os prisioneiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Condenação do orgulho de Israel.
O Senhor, ó Senhor soberano, jurou para si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo o que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-lo da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali, há mais alguém com você? A resposta for não, ele dirá, calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso corram os cavalos sobre os rochedos? Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém arcá-los com os bois? Ará-los com os bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos: farei vir em uma nação contra você, ó Israel, e ela oprimirá desde Lebo-Hamate até o vale de Arabá. Capítulo 7. Os 3 visões de Amós. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Eu estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois eles devoraram todas as plantas dos campos. Eu clamei: Senhor soberano, perdoa, ó Jacó, poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: ó soberano, eu te imploro que pares, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, e o meu povo não vou poupá-lo mais. Os israelitas idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. O confronto entre Amós e Amazias. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, seus filhos e suas filhas morrerão à espada, suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Aqui, gente, nesse capítulo, né? Capítulo 7, versículo 14, 15, 16, é o que eu disse lá no começo, né? Que Deus pode usar qualquer um. Aqui Amós deixa claro que ele não é profeta, né? Então, Amós diz que não é profeta. Capítulo 7, versículo 14. Muito lindo, né? Saber que Deus pode usar qualquer um, que não precisa ter nada de especial para ser usado por Deus, a não ser vontade, conhecimento sobre a palavra dele, né? Olha só que lindo que é isso. Capítulo 8, a visão de um cesto de frutas maduras.
O Senhor soberano me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor o soberano, as canções no templo tornarão lamentos, muitos, muitos serão corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres, arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializaremos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com a prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Gente, aqui nesse pedaço aqui, ó, mostra a ira de Deus sobre a desonestidade também, né? Olha só, aqui mostra que quantas vezes já repetiu esse versículo, né? Eu já li várias vezes aqui, falando, né, pra não fala das balanças que eles colocavam. Então, assim, Deus abomina as pessoas desonestas, né? É uma coisa que desagrada totalmente a Deus. E aqui ele coloca várias vezes, Amós fala várias vezes, né, sobre você não ajudar o necessitado, pelo contrário, você acabar castigando ainda mais, né? E sendo desonesto, comprando o pobre com prato, necessitado com par de sandálias, vendendo até palha com trigo. Quer dizer, sendo desonesto, né? O Senhor tirou contra o orgulho de Jacó, jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitado e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupa de luto e raspem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele com um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que eu enviarei fome a toda esta terra, e não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou juro pelo nome do Deus Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Capítulo 9, Israel será destruído. Viu o Senhor junto ao altar e disse: Bata no topo das colunas para que tremem os umbrais. Faça que eles caiam sobre todos os presentes e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. E se subirem até os céus, de lá o farei descer. Mesmo que escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei, ainda que se escondam de mim no fundo do mar. Ali ordenarei à serpente que as morda, mas que sejam levados ao exílio por seus inimigos. Ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos Exércitos, ele toca na terra e ele se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue nela a terra como o Nilo e depois afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas camadas altas e afirma a abóbora sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e a espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Cafitom e os amorreus de Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor soberano se voltaram para esse reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abandonado numa peneira e nem o grão cai da terra.
Todos os pecados que há no meio do seu povo morrerão à espada. Todos os que dizem a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. A restauração de Israel. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu as reerguerei, para que seja como era no passado, para que seu povo conquiste remanescentes de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e pisar das uvas, até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá todas as colinas. Trarei de volta Israel do meu exílio, eles reconstituirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas, beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Ele vai, né, aqui ele promete uma restauração, porém, depois de passar por tanta destruição, eles poderiam se poupar dessa destruição toda se não fossem tão obstinados, né? Deus manda um aviso de diversas maneiras, mas as pessoas não querem ouvir. Esse que é a grande questão. Muitas vezes a gente... Você já viu que às vezes a gente faz, a gente sabe uma coisa que não deve fazer e vai lá e faz? Às vezes parece que quer, tipo assim, pagar o preço, né? Fazer isso aqui, eu sei que eu não devo, mas eu vou. Eu sei que eu não devo comer tal coisa, porque faz mal, eu vou comer. E aí a gente paga um preço. E Israel aqui sabia do que estava fazendo. Ele tinha consciência, porque Deus tinha avisado inúmeras vezes. E mesmo assim insistia. E acaba por pagar o preço. Ele vai ter uma restauração, porque Deus é piedoso, porque Deus é um Deus de amor. Sim, mas Deus é um Deus justo. Ele vai ter uma restauração, como Deus promete aqui através de Amós. Mas, primeiro, ele vai pagar um preço altíssimo em relação a isso. E, como nós vimos aí, Amós também já faz uma prévia de como será o dia do Senhor, ok? Meus amores, finalizamos Amós. Vamos começar Abadias no próximo vídeo. E vamos que vamos, estamos quase terminando. Eu tô muito ansiosa para começar a ler o Novo Testamento, gente. Muito, 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 muito. Que é lindo, 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 né? Então tá bom, meus amores. Beijos e fiquem com Deus.